Deus abençoe a todos os nossos irmãos e ouvintes aqui da Rádio Fundamental FM. Que Deus possa abençoar todos vocês que estão acompanhando conosco essa programação. E desde já agradecemos pela fidelidade da vossa audiência. Vocês em todas as regiões que estão nos ouvindo, a mensagem que está nos acompanhando, nossa programação, que Deus possa recompensar suas vidas. E também queremos mandar um abraço para todos aqueles que estão ouvindo a nossa rádio também pelo site, pelo www.ofundamentoDaFé.com.br. Vários irmãos de diversas localidades que têm acompanhado conosco os nossos estudos, os irmãos de Itabira, os irmãos da cidade de Viçosa, Minas Gerais, na região do Vale da região da Zona da Mata, todos os outros irmãos, temos vários irmãos espalhados nesse canto do país e fora do país, que estão acompanhando conosco através da internet, a rádio FM pela internet no www.ofundamentoDaFé.com.br, 24 horas no ar, com mensagens de 1 hora. Que Deus possa abençoar todos vocês. E o nosso telefone de contato é 031 9684 0694, 031 8696 6476, 031 3162 0694. Que Deus possa abençoar a todos vocês que estão acompanhando conosco. Nosso e-mail também é o wbcosta@outlook.com.br, e também você pode acompanhar os nossos vídeos. O vídeo mais recente que nós tivemos agora é sobre a dúvida, uma mensagem muito boa, através do nosso canal no YouTube, TV Fundamental. Basta você ir lá na barra de endereços do YouTube, escrever TV Fundamental, e então você possa desfrutar ali de bons estudos, de boas mensagens para você. Que Deus possa abençoar todos vocês. O nosso endereço em Sarzedo é na rua Milton Campos 339, no bairro Brasília, com os cultos todas as terças e quintas às 9h30 e domingo às 18 horas. Nossas transmissões ao vivo pelo YouTube e pelo site www.ofundamentoDaFé é toda quinta e todo domingo. Você poderá estar nos ouvindo ao vivo pela internet, apenas o áudio, e na TV Fundamental, no canal no YouTube, tanto áudio como vídeo. Você pode estar nos ouvindo ao vivo. Que Deus possa abençoar todos vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta programação, nós queremos falar num assunto muito importante. Está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, falando sobre o discurso de Paulo. Mas nesse tema, nesta programação, eu quero falar sobre o discurso de Paulo e William Branham em suas defesas. Vou repetir. O discurso de Paulo e William Branham em suas defesas. Vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, a partir do versículo 1, que está escrito assim: Varões e irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhe em língua hebraica, maior silêncio guardaram, e disse: Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus como todos vós hoje sois. E persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto varões como mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunha e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora,
Aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Meus amados e preciosos ouvintes, logo depois desta experiência, Jesus disse para Saulo: Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Em outras palavras, duro será para você encarar esses aguilhões, duro para você esses aguilhões que você leva na mão para prender, você será preso por elas. Duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Meus amados e preciosos ouvintes, Jesus Cristo aqui na terra advertiu e avisou o quanto as pessoas que aceitassem seu nome, levasse seu nome e batizasse no seu nome e ensinasse no seu nome, Jesus advertiu o quanto que as pessoas deveriam passar, deveriam ser atribulados. Ele advertiu de quantas as pessoas viriam a ser afligidos, açoitados, perseguidos por causa do seu nome. Ele advertiu o quanto de tribulações os aguardaria por causa disso. Jesus advertiu aqui na terra e avisou o quanto que as pessoas, para aqueles que aceitassem seu nome, levassem seu nome e batizassem no seu nome e ensinassem no seu nome, ele os advertiu o quanto eles deveriam padecer, o quanto de cadeias, o quanto de tribulações, o quanto eles seriam perseguidos por causa do seu nome. Jesus os advertiu que isto seria aguardado por todos, por esta causa. No livro de São Mateus, no capítulo 10, versículo 22, o Senhor Jesus disse: E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. No mesmo livro de São Mateus, no capítulo 24, versículo 9, o Senhor Jesus disse: E então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Agora, amados e preciosos ouvintes, o apóstolo São Paulo, ele se referiu a isto no livro inscrito para Timóteo, dirigido a Timóteo, na sua segunda carta, escrita para Timóteo, no capítulo 3, versículo 11, ele diz o seguinte: perseguições e aflições tais, quais que me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Em outras palavras, Paulo aqui está encorajando
a Timóteo, seu filho na fé, a seguir a doutrina, o modo de viver e intenção de fé, longanimidade, caridade e paciência. E ele disse mais, que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. E então Paulo encoraja a Timóteo, a partir do versículo 10 do capítulo 3, Paulo então exorta a Timóteo a militar, a ser um bom militante na fé, sabendo que Paulo, o próprio Paulo, tinha isso no seu próprio corpo, na qual ele carregava as marcas de Cristo, falando do quanto ele havia sofrido em Antioquia, em Icônio e em Listra, e quantas perseguições ele sofreu, mas o Senhor, como havia prometido que livraria de todas, ele disse, e o Senhor de todas me livrou. Segunda carta a Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 11. Agora, Paulo aqui, no livro de Atos, capítulo 22, do versículo 1 ao 8, na qual nós lemos na abertura desta programação, nós vemos aqui Paulo diante do Sinédrio, diante daquela reunião de anciãos, na reunião de sacerdotes, pelos quais alguns ali eram testemunhas de antes da conversão de Paulo, eram testemunhas que eles mesmos tinham dado cartas em punho na mão de Paulo para ir atrás de alguns cristãos para poder prender, chicotear, maltratar tanto homens como mulheres. Paulo chega a dizer, da qual vós sois testemunhas. Então Paulo aqui, em seu discurso, na sua defesa, Paulo então faz do seu discurso um testemunho. E deste testemunho ele fala de uma revelação. Quero que os nossos irmãos ouvintes, estudantes da Bíblia, estudantes das Escrituras, observe bem essas palavras. Paulo, em seu discurso, em sua defesa, ele faz do seu discurso um testemunho e também mostra uma revelação. Paulo aqui faz do seu discurso, e o seu discurso, ao longo do seu discurso, vira um testemunho de como ele era zeloso. Ele fala de que ele era zeloso das coisas de Deus e, ao mesmo tempo, ele dá a entender ao conselho de pastores, ao conselho de ministério, ele dá a entender que, ao mesmo tempo, sem saber, ele estava perseguindo o próprio Deus. Paulo, no seu discurso, diz que ele era zeloso das coisas de Deus, ensinado aos pés de Gamaliel, o grande Gamaliel, e então zeloso das coisas de Deus. E Paulo, então, em sua defesa, diz, e ele quis dizer, sem saber, eu estava perseguindo o próprio Deus. Jesus disse que nessas horas de testemunho, nessas horas de testificar sobre ele, Jesus disse que nesse momento de tensão, nesse momento de mostrar as cores, porque todo cristão, ele vai mostrar as cores, ele vai mostrar do que é feito. E ali Paulo estava mostrando diante de todo o sinédrio,
de todo aquele conjunto de sacerdotes e anciãos, Paulo estava mostrando realmente o que ele era. Paulo mostrou o que ele era feito, o que tinha dentro dele. Assim será também para muitos cristãos. Muitos. E, no entanto, Jesus disse que nessas horas difíceis, nessas horas de tensão, nessas horas do vamos ver, destas horas de provar a vossa fé, Jesus disse para não se preocupar naquela hora, naquele momento. Ele disse que nessas horas ele próprio colocaria as palavras na própria boca. No livro de São Mateus, capítulo 10, observe o que o Senhor Jesus Cristo diz no livro de São Mateus 10, versículo 16 ao 20. E eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios. Olha bem, Paulo estava diante do sinédrio. E vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Então observe bem que o Senhor Jesus Cristo disse que nessas horas o Espírito Santo é que tomaria controle. Nesse momento, nessas horas, é que ele falaria, ele mesmo ministraria, ele mesmo tomaria a sua posição. Jesus disse em São Mateus 10, versículo 32 e 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então você observa que Jesus estava dizendo para os corajosos, não para os covardes, mas para aqueles que confessaria seu nome a qualquer custo. Sob quaisquer circunstâncias, eles confessariam seu nome, mesmo sabendo que tinha uma guilhotina afiada para poder cortar seu pescoço, mesmo sabendo que tinha um madeiro para poder decapitar ou até mesmo tirar sua pele, como alguns deles foram. Eles estavam expostos a sofrerem, a serem mortos por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. E ali estava Paulo, em sua defesa, diante de muitos ministros, de muitos pregadores, de muitos doutores e anciãos daquele dia. Paulo, em seu discurso, em sua defesa, falando da sua experiência que teve com Deus no caminho para Damasco, de como Deus apareceu para ele. Então, Paulo aqui, no livro de Atos, capítulo 22, nós vemos aqui Paulo, em seu discurso, em sua defesa, estava falando da sua experiência, mas, na verdade, ele estava também falando de uma revelação que ele havia obtido. Ele também estava falando de uma revelação que ele havia obtido. Porque Paulo não sabia que aquele Jesus era Jeová. Paulo não sabia. Foi aí que ele soube.
não por um bispo, não por um cardeal, não por um pastor, não por uma junta ministerial, não por passar em escolas teológicas, mas por uma revelação, por uma experiência. Paulo descobriu, foi revelado a Paulo que aquele Jeová na qual ele conhecia no Antigo Testamento, naquela coluna de fogo, ele então recebeu sua experiência, sua revelação de que aquele Jeová era Jesus. E a palavra Jesus significa Jeová é Salvador. Então, Paulo tinha conhecimento do que era aquela coluna de fogo. Foi por isso que Paulo diz: quem é Senhor? Paulo sabia que aquela coluna de fogo havia aparecido para Moisés, havia aparecido para o povo de Israel ali no deserto. Paulo sabia quem era aquela coluna de fogo. E Paulo sabia que aquela coluna de fogo era Jeová. Era Deus que estava guiando o povo de Israel, que falou com Moisés na sarça ardente e que guiava o povo de Israel. Saulo conhecia que aquele era Jeová. E então, quando a coluna de fogo derrubou Saulo a caminho para Damasco, com cartas na mão para prender os discípulos, ele então ouviu aquela voz que saiu de dentro da coluna de fogo e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo então entendeu que aquela coluna de fogo era o Senhor. Ele sabia que aquele era Jeová. E, no entanto, ele disse: quem é Senhor? E então a voz saiu de dentro da coluna de fogo e disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele momento, naquela hora, Saulo teve a experiência, a revelação e o entendimento do que o Jeová do Antigo Testamento era Jesus o Novo. Ele teve a revelação de que aquele Jesus que falou na coluna de fogo era o mesmo Jeová que falou na sarça ardente com Moisés. Então, Paulo, em seu discurso, em sua defesa, cria então um testemunho e, ao mesmo tempo, fala de uma experiência, de uma revelação que ele teve. Você pode observar que Paulo diz: eu era zeloso e persegui este caminho. Em outras palavras, ele era zeloso de Deus e ao mesmo tempo estava perseguindo a Deus. Mas quando Deus se mostrou para ele no caminho de Damasco, que aquele Deus que ele zelava era Jesus, então aquilo mudou o quadro. Todo o quadro agora mudou para Saulo. Saulo agora entendeu que aquele Jesus que tinha sido crucificado era o Jeová que estava guiando o povo de Israel. Ele havia entendido que aquele Jeová que estava na coluna de fogo veio e se manifestou em carne e depois voltou para a coluna de fogo outra vez. Ele entendeu então que o Jeová do Antigo Testamento era Jesus do Novo. Essa é a experiência de Paulo. Então, se vocês observar, o próprio irmão Branham, ele conta uma experiência para nós no primeiro selo dessa capa roxa, no parágrafo 14, e no primeiro selo, tradução antiga de Goiânia, é o parágrafo 6. Olha o que o irmão Branham diz no parágrafo 14 da mensagem do primeiro selo. À medida que estudamos este capítulo, estaremos nos referindo a diferentes lugares, mesmo no Velho e Novo Testamento, porque o livro completo é a revelação de Jesus Cristo. Veem? Tudo isto é a revelação do Senhor Jesus, a revelação de Jesus Cristo. É Deus revelando-se no livro, revelando-se através de Cristo no livro. E Cristo é a revelação de Deus. Ele veio para revelar, porque ele, Deus, é o mesmo. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo.
Por outro lado, você simplesmente nunca soube o que era Deus até que ele se revelou através de Cristo. Então você pôde ver. 15. Eu costumava pensar anos atrás que talvez Deus estivesse aborrecido comigo, mas que Jesus me amava. Então descobri que Deus e Jesus são a mesma pessoa. Vê? Então o próprio irmão Branham também tinha esse entendimento, que Deus andava aborrecido com ele, mas que Jesus o amava. E ele então teve a revelação, a compreensão de que Deus e Jesus é a mesma pessoa. Primeiro selo, parágrafo 14, 15, roxa, e primeiro selo, antiga, tradução de Goiânia, parágrafo 6. Na mensagem A Era de Filadélfia, por exemplo, nós temos isso aqui. A Era de Filadélfia. A Era de Filadélfia, nós vamos observar o irmão Branham dizendo isso aqui para nós. Eu quero que vocês prestem atenção no parágrafo 100, onde o irmão Branham diz o seguinte, que nesta última era, a compreensão e a revelação da deidade deste único Deus, deste Deus que estava no Antigo Testamento, se revelou no Novo, ele disse que esta verdade que estava perdida durante as eras da igreja, através da escuridão das trevas, através da organização que tomou conta, através de dogmas e credos, esta revelação foi perdida ao longo das eras, mas que neste último dia, esta revelação estava de volta. Parágrafo 100 da mensagem à Era de Filadélfia. Pois bem, podemos ver que Jesus é a porta. Ele é a porta das ovelhas. E notem que fala agora da porta aberta, falando da Era de Filadélfia. O que é isto senão uma revelação de si mesmo? E esta revelação está aberta para trazer-nos força, para iluminar a palavra e glorificar seu nome. Foi no meio das duas últimas eras que a revelação da deidade de Jesus Cristo floresceu perante nós. Sim, sabíamos que ele era Deus. Quem mais poderia ser? Nosso Salvador? Mas saber que ele era somente Deus, ou Deus unicamente, que ele era o Alfa e o Ômega, e que este Jesus era tanto o Senhor como o Cristo, tornando o Senhor Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos uma pessoa que tinha sido perdido desde as primeiras eras da igreja, mas que agora estamos vendo novamente. A revelação de quem ele era tinha voltado novamente. Amém? Parágrafo 100, a mensagem à Era de Filadélfia. Então, a verdade da deidade, de que Jesus é Deus, voltou novamente para nós nos dias da restauração. Na mensagem O Desvelar de Deus, parágrafo 50, fizeram a pergunta para o irmão Branham. Ele diz, alguém outro dia, um ministro batista lá de Tucson, disse, como pode você dizer que Jesus e Deus são a mesma pessoa? Eu disse, bem, é muito fácil se você simplesmente deixar seu próprio pensamento se afastar e pensar nos termos bíblicos acerca disto. Eles são o mesmo ser. Deus é um espírito. É o mesmo ser, não seres no plural. Então observe que ele diz também na mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra, no parágrafo 54, ele diz assim, ele é o Filho, de tal maneira que toda a palavra que estava em Jeremias, que estava em Moisés, que estava em todos os profetas, estava nele. Ele disse, elas falam de mim. Toda aquela verdadeira revelação da palavra se concluiu em um corpo humano e Deus colocou carne ao seu redor. Esta é a razão pela qual ele foi chamado de Filho. A razão pela qual ele se refere a Pai, ora, isto é tão simples se você simplesmente deixa que Deus coloque isto dentro da sua mente.
Aí vem o irmão Brana e diz no parágrafo 144 da mensagem Perguntas e Respostas, número 9. Pai, Filho e Espírito Santo são ofícios de um Deus. Ele foi o Pai, ele foi o Filho, ele é o Espírito Santo. São três ofícios ou três dispensações: paternidade, filiação, dispensação do Espírito Santo. Mas Pai, Filho e Espírito Santo têm um nome: Senhor Jesus Cristo. Na mensagem Por que tiveram que ser pastores, parágrafo 125, o mensageiro diz: veja, agora ele quer que todos nós sejamos um nele, que é a palavra. Amém. Aí está, um com o Pai. E o Pai é o Filho, é o mesmo, é a mesma palavra, a palavra manifestada. Então, amados e preciosos ouvintes, nós vemos isto aqui. Na mensagem A Divindade Explicada, parágrafo 235, diz: eu o reconheci. Está vendo a revelação do irmão Brana? Como Paulo no caminho de Damasco, eu o reconheci. Ele foi o Pai, não um outro Deus. Ele foi o Filho, não um outro Deus. Ele foi o Filho, não um outro Deus. O mesmo Deus, são três ofícios. Deus na dispensação da paternidade, se você desejar dar um nome a isto, paternidade. Filiação, é o mesmo Deus. E quando ele disse, eu estarei convosco, o eu, pronome é pessoal, eu estarei convosco. Deste modo, veja, são três ofícios, não três deuses. Mensagem A Divindade Explicada, 235. Então, meus amados e preciosos ouvintes, nós vimos aqui Paulo, em seu discurso em sua defesa, criando assim um testemunho e ao mesmo tempo falando da sua experiência, de como ele teve sua experiência com Deus, sabendo que o Jesus do Novo Testamento era Jeová do Velho Testamento. Agora, eu quero mostrar para vocês outro prisma. Eu quero mostrar para vocês quando o irmão Brana ele estava com aquele primeiro dom que Deus havia dado para ele em evidência, porque em 1947, quando o irmão Brana foi na caverna do Greens Mill, quando ele foi pedir Deus a saber do que estava acontecendo com ele, para que Deus mostrasse o porquê que a sua vida era tão peculiar à visão das outras pessoas, Deus então desceu ali, o anjo do Senhor desceu ali, para fazer conhecido todos aquelas circunstâncias que o envolvia. E o anjo do Senhor lhes disse o que havia acontecido com ele desde o seu nascimento. E mostrou por que a vida dele era tão peculiar. Mostrou que ele havia nascido no mundo com um dom. E ali, depois daquela conversa, o anjo do Senhor estava o equipando com dois dons, com dois sinais, para poder ir ao mundo, através desses dois sinais, na qual vindicava o seu ministério, pelas quais o primeiro sinal seria o sinal na qual ele, através da sua oração, com fé, não duvidando, que nenhuma enfermidade pararia diante da oração que ele fizesse. Nenhuma enfermidade. E ele, então, com a sua mão esquerda, tocaria a mão direita da pessoa e ele falaria e descobriria as doenças, as enfermidades que estavam alojadas naquelas pessoas
e através da sua oração elas seriam curadas. No auge deste movimento, no auge dessas viagens, desses encontros evangelísticos, no auge, em 1950, o irmão Branham tinha sido convidado para uma campanha evangelística de 17 dias em Houston, Texas. E ali, nesses 17 dias, ali houve um grande movimento das pessoas, onde milhares delas tinham sido curadas através do ministério do irmão Branham. E, no entanto, naquela cidade de Houston, Texas, havia um grupo, uma associação ministerial da Igreja Batista. E havia ali um grupo da Igreja Batista que não cria no movimento do Espírito Santo, não cria na cura divina. Eles invalidavam a cura divina, que a cura divina era coisa lá para a ressurreição, não para agora do nosso tempo. E então esse ministro batista, a convenção batista da cidade de Tucson, da cidade de Houston, no Texas, eles ficaram incomodados com o movimento do Espírito Santo e alegando que aquele movimento não era de Deus porque não havia cura divina. E então esta associação da Igreja Batista, nos anos 50, então, interpôs um desafio, desafiar o irmão Branham. E quando esta notícia saiu, então aquilo começou a tomar proporções gigantescas, a ponto de um jornal, que era o The Houston Press, na imprensa do volume 39, de número 107, na qual foi datada no dia 24 de janeiro de 1950, no grande Coliseu Houston, pelas quais ele estava desafiando o irmão Branham. E, no entanto, naquele grande desafio, ele estava, então, interpelando para que, então, pudesse haver um desafio entre ele e o grupo evangelístico Branham, o grupo pela qual era responsável pelas campanhas evangelísticas do irmão Branham. E entre esses estava o destemido Dr. Boxwood, o irmão Boxwood, um veterano, um homem de 80 e poucos anos, que cria na cura divina e também era um dos organizadores da campanha evangelística do irmão Branham em todo o estado da América. No entanto, este homem, então, lançou um desafio para que ele, então, pudesse desafiar o homem de Deus, o nosso irmão William Marion Branham. E, no entanto, o irmão Branham estava ali na cidade de Houston apenas para poder fazer o trabalho do Senhor, apenas foi enviado para orar pelos enfermos e que seu dom fosse uma ajuda para as pessoas. Ele não estava ali para discutir, não estava ali para debater e nem para brigar. E então, aquele associação batista, naqueles dias, então, propôs esse debate na qual ele desafiaria o homem de Deus a desafiar que ia provar pelas Escrituras que não havia cura divina. E ali em Houston havia uma associação ministerial batista e havia um reverendo ali chamado Dr. Best, na qual foi encabeçado pela organização batista daquele local para poder ser então o orador ou então o homem que seria desafiado, que ia desafiar sobre o tema cura divina. Saiu no The Houston Press, um jornal local de Houston, na data de 24 de janeiro de 1950. Então, eu quero que vocês prestem atenção. Durante a campanha, ali, dos 17 dias em Houston, um clérigo hostil pelo nome Dr. Best levantou um grande clamor público contra a reunião, afirmando que os dias de milagres haviam acabado.
ele disse que aqueles que oravam pelos enfermos eram falsificadores e desafiou o evangelista a um debate no tema de cura divina. O irmão Branham negou oferecimento para debater, mas o falecido Dr. Boxwood, quem estava com o grupo, aceitou o desafio. Assim foi que na noite do dia 24 de janeiro, uns 8.000 pessoas estavam no auditório Sam Houston para testemunhas os procedimentos. Nunca havia dúvida aquela noite quando para quem eram as simpatias da multidão vasta. O Dr. Best não tinha nada para oferecer ao povo. Ele disse à audiência que Deus não tinha mais interesse em curar os enfermos. Esta foi a afirmação do Dr. Best. A conferência de pastores batistas daquela região fizeram uma reunião apressada para inibir o andamento da campanha do irmão Branham na cidade de Houston, no Texas. Naquela reunião de cura divina, naqueles 17 dias que o irmão Branham estava na cidade. Eles fizeram uma reunião rápida, uma reunião apressada para poder conter e inibir o andamento da campanha de cura divina liderada pelo reverendo Boxwood e o reverendo Dr. Best, então, da Igreja Batista local, lançou um desafio, um debate entre ele e William Branham sobre o tema de cura divina, alegando que Jesus não curava mais. O debate foi em 24 de janeiro de 1950, no Coliseu Houston, Texas, ali onde a princípio 8.000 pessoas. A notícia, então, correu o país através do jornal e pessoas de longínquos lugares, de vários lugares, então, saíram de suas casas, pegaram aviões para ir até o Coliseu Houston para poder ver esse desafio entre o Dr. Best, da Igreja Batista local, e o irmão Branham. Porém, de imediato, o irmão Branham não quis, porque o irmão Branham disse que a palavra de Deus e os dons de Deus e as obras de Deus devem ser aceitas por fé e não para motivo de discussão e debate. O irmão Branham não queria ir, porque cura divina é um assunto de fé em sua palavra e não uma discussão. Nós observamos então isso aqui, que naquele debate, naquela noite, quando o pregador Batista disse que não era nada mais do que um hipócrita baixo e um impostor religioso, e deve ser expulsado da cidade, e que ele deve ser aquele que deveria fazer o serviço. O Dr. Best, então, disse essas palavras, que o irmão Branham era um hipócrita, que era um impostor religioso e que deveria ser expulsado da cidade, que esse serviço caberia a ele a fazer. Então, ele instigava cada vez mais, propusera cada vez mais o debate. O irmão Boxwood disse: irmão Branham, o senhor vai deixar isto assim acontecer? Desmascare ele. Irmão Branham disse: não, senhor, eu não creio em brigar. O evangelho não é feito para brigar, é feito para viver. Eu disse: não importa como você o convença, ele simplesmente iria na mesma direção. Eu disse: não faria nenhuma diferença a ele. Se Deus não pode falar ao coração dele, como eu posso? O próximo dia ele saiu e disse. Aí o Dr. Best viu que o irmão Branham não movimentou, e no próximo dia o Dr. Best da Igreja Batista disse: isto mostra do que eles são feitos. A Crônica de Houston, o jornal local, diz: mostra do que eles são feitos. Eles têm medo de defender o que eles estão pregando. O velho irmão Boxwood, vendo aquele noticiário no jornal, se aproximou de mim, tendo muito mais de 70 anos naquele tempo. O velho irmão adorável pôs o seu braço em volta de mim e disse: irmão Branham, ele disse, você quer dizer que não vai defender isso? Eu disse: não, irmão Boxwood. Não, senhor, não vou defender. Eu disse: não adianta nada. Eu disse:
só causa brigas. Quando saímos da plataforma, eu disse, tem uma reunião agora, eu não quero ter as coisas todas confundidas assim. Eu disse, só deixe ele, irmão Boxwood. Eu disse, isso é tudo, ele simplesmente está tagarelando. Eu disse, temos tido eles antes e não adianta falar com eles. Eu disse, eles sairão diretamente mantendo-se. E não importa o que faça. Se eles uma vez receberam o conhecimento da verdade, e então eles não querem recebê-la, a Bíblia diz que eles têm atravessado a linha de separação. E nunca serão perdoados neste mundo, nem no mundo que vem. Eles chamam isto de diabo, e eles não podem evitá-lo. Eles estão possuídos de um espírito religioso que é o diabo. Quantos sabem que isto é verdade? Que é um espírito de um diabo, é religioso? Sim, Senhor. Justamente tão fundamentais como eles podem ser. E assim, então, isto não caiu muito bem quando eu disse fundamentais. Mas isto é verdade. Tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela. Isto é correto. Sinais e milagres é o que vindica Deus sempre. E ele disse que seria a mesma coisa nos últimos dias. Porém, o velho irmão Boxwood, ele ia vir comigo e ele estava meio cansado. Ele voltou do Japão, ele ia estar aqui. Ele vai estar comigo. E então ele chegou para mim. Todos pensavam que ele parecia com Caleb. Ele estava de pé lá. Ele disse, pois irmão Brana, aquela expressão de muita dignidade no Rosote, ele disse, deixe-me ir, irmão Brana. Deixe eu ir lá e então desafiá-lo. E então proteger isto. E disse, se você não quiser ir, irmão Brana, deixe pelo menos eu ir. Eu disse, irmão Boxwood, eu não quero que você o faça, você brigaria. Ele disse, não haverá nenhuma palavra de briga. Agora, justamente antes que eu termine, escute isso. Ele desceu lá. Eu disse, se você não vai brigar, tudo bem. Disse, prometo, irmão Brana, que não brigarei. Cerca de 30.000 pessoas reunidas naquele auditório, naquela noite, onde o irmão Boxwood aceitou o desafio, representando o irmão Brana. O irmão Watt, sentado aqui, estava presente naquela vez e estava sentado naquele auditório. Vê? Aí está. E então, veja bem. Veja bem. Meu filho, minha esposa disse, você não vai descer naquela reunião? Eu disse, não, eu não quero descer lá e ouvir eles brigarem. Não, senhor, não quero descer lá e escutá-lo. Quando a noite chegou, algo me disse, desça lá, vai lá. E então a voz me disse para eu ir. E então conseguiram um táxi. Meu irmão e esposa e meus filhos, nós descemos. E eu tinha subido muito em cima, lá em cima do balcão, 30, muito alto assim, e sentei-me lá quieto. O velho irmão Boxwood, ele saiu lá justamente como um velho diplomata, você sabe. Ele tinha copiado, ele tinha 600 promessas diferentes da Bíblia copiadas lá. Ele disse, agora, doutor Best, se o senhor quiser subir aqui e tomar uma dessas promessas e refutá-las pela Bíblia, cada uma dessas promessas está na Bíblia, relativo a Jesus Cristo curando os enfermos neste dia. Se o senhor puder tomar uma dessas promessas pela Bíblia, contradizê-la com a Bíblia, eu me sentarei, apertarei sua mão e direi, o Senhor está certo. Ele disse, o doutor Best disse, eu cuidarei disso quando eu chegar aí em cima. Ele queria o último para que ele pudesse ganhar o debate contra o irmão Boxwood, vê? Assim, o irmão Boxwood disse, pois bem, irmão Best, perguntarei para o Senhor. E se o senhor me responder sim ou não, disse, nós simplesmente resolveremos o debate agora mesmo. Ele disse, sim. O doutor Best disse, cuidarei disso. Ele perguntou para o moderador se ele podia perguntar para ele. Disse sim. Ele disse, irmão Best, o ministro Batista. Irmão Best,
os nomes de redenção de Jeová foram aplicados a Jesus? Sim ou não? Pronto, isto resolveu o assunto. Isto era tudo. O doutor Boxwood acabou com ele ali mesmo. O doutor Boxwood acabou com o ministro Batista ali mesmo. Perguntou: os nomes de redenção de Jeová foram aplicados a Jesus? Sim ou não? Apenas me responda. Isto resolveu. Isto era tudo. Eu vou te contar. Eu simplesmente senti algo simplesmente passando por mim. Eu nunca pensei nisso. Eu mesmo, vê? Eu pensei, oh, que coisa. Ele não pode responder. Isto resolve o problema. E então Mão Boxwood continuou, pois, doutor Best, estou alarmado. Disse, estou alarmado que o senhor não possa responder a minha pergunta mais fraca. Ele estava simplesmente tão calmo e ele sabia onde era a sua posição, o Dr. Boxwood. Assim, então, ele simplesmente se sentou lá com aquela escritura. Vê? O irmão Boxwood disse, tome seus 30 minutos e responde para mim. E o velho irmão Boxwood ficou sentado lá e tomou aquela escritura e amarrou aquele homem em tal lugar até que seu rosto estava tão vermelho que você poderia ter riscado um fósforo nele quase. O doutor Boxwood disse, e doutor Best, os nomes redentores de Jeová está ligado a Jesus ou não? E aquilo amarrou o assunto, aquilo acabou com ele. Vê na mensagem Crendo em Deus, parágrafo 169, o irmão Branham disse, todos os nomes redentores de Jeová é conferido a Jesus. Então observe, meus amados e preciosos ouvintes, para vocês verem. E o doutor Best, o ministro Batista, se levantou lá brabo e jogou os papéis no chão, subiu lá e pregou um sermão campbelita, e ele era um batista, e ele estava pregando sobre a ressurreição. Quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, então teremos cura divina. Oh, que coisa! Para que precisar de cura divina depois de sermos imortais? Veja como ele estava tão atrapalhado. Ele disse que cura divina só teria depois da ressurreição dos mortos. Ele até duvidou o milagre que Jesus fez a Lázaro. Disse, ele morreu de novo e aquela era simplesmente uma coisa temporária, está vendo? E quando ele terminou assim, ele disse, ele ficou furioso com aquela pergunta do irmão Boxwood, onde ele não teve saída, e ele começou a embraivecer, enraivecer e dizer no microfone bem alto, traga aquele curador divino aqui na minha frente, traga o William Branham na minha frente e deixe-me vê-lo trabalhar, deixe-me vê-lo curar uma pessoa. Eles tiveram uma pequena disputa então, o irmão Boxwood disse, estou admirando o senhor, Dr. Best, irmão Best, não respondendo nenhuma pergunta que eu fiz para o senhor. E assim ele ficou muito mais nervoso e frenético e disse, traga aquele curador divino para a frente e deixe-me vê-lo trabalhar. Disse irmão Boxwood, irmão Best, o senhor crê em pessoas sendo salvas? Ele disse, sim, claro. Ele disse, o senhor queria ser chamado um salvador divino? Disse, não, tampouco isso não faria o Senhor um salvador divino, porque o Senhor pregou salvação da alma. Ele disse, pois claro que não. Diz, tampouco também faz o irmão Branham um curador divino, por pregar cura divina para o corpo. Ele não é um curador divino, ele simplesmente aponta as pessoas a Jesus Cristo. Não, não, disse, traga ele aqui na minha frente, deixe-me vê-lo trabalhar, deixe-me olhar as pessoas que ele curou hoje e eu te direi se eu creio nisto ou não. O irmão Boxwood disse, irmão Best, isto parece outro caso no Calvário. Desça da cruz e cremos em ti. Está vendo? E assim, ó que coisa,
ele realmente explodiu. Ele disse: deixe-me vê-lo trabalhar, deixe-me, irmão Brana, se ele está aqui, traga esse curador divino, deixe-me vê-lo trabalhar. Os moderadores fizeram ele sentar, porque ele estava muito nervoso e raivoso. Ele andou ao lado, para o outro, para lá e para cá, e lá estava um pregador pentecostal de pé lá, simplesmente bateu nele e jogou completamente através da plataforma. E assim eles o pararam então. Assim, o irmão Bosworth diz: aqui, aqui. Não os moderadores fizeram sentar. Agora observe bem, meus amados e preciosos ouvintes, quero que vocês prestem atenção. Como que as pessoas podem fazer isso? Veja bem como as coisas, como que aquele homem estava tentando desafiar o irmão Branham daquele jeito. Veja bem como que pode ser. Veja bem, naquela campanha, naquela noite de 24 de janeiro de 1950, o Dr. Best pensou que ia capitalizar na reunião por ter sua fotografia tirada. Ele havia contratado fotógrafo para tirar fotos dele no momento em que ele estivesse debatendo com o irmão Bosworth. Ele contratou então fotógrafo. Nunca antes ele tinha tido uma oportunidade de fazer diante de uma audiência tão grande. Ele assalariou um senhor Ayres, um fotógrafo profissional que trabalhava com os estúdios Ted Kipperman, para tirar fotos dele. Ainda que o irmão Branham negou participar do debate, ele foi, não obstante persuadido ao fim do culto para dizer poucas palavras à audiência. Ainda que o senhor Ayres foi mandado não tirar fotos do irmão Branham, não obstante, ele furtivamente foi para a frente para tirar foto. Nós podíamos ter parado ele, mas decidimos deixá-lo fazer. Vê? Então, quando a reunião estava daquela forma, então observe, o Dr. Best estava furioso e então levantou do lugar onde ele tinha sentado, onde os homens o pôs. Ele se levantou correndo e foi direto para o microfone e gritou: onde está William Branham? Quando ele me mostrar que ele tem poder dos apóstolos, crerei. O que ensina as Escrituras? Ensina o contrário de tudo que você tem dito aqui essa noite. O reverendo Best respondeu e a reunião, a multidão toda rugiu. No fim, o irmão Branham levantou-se devagar, lá de cima onde ele estava, saiu devagar e foi caminhando, e quando a multidão soube que o irmão Branham estava lá, muitos aplausos e gritos prolongados, fez um alvoroço lá dentro daquela audiência. E então, observe bem, então o irmão Branham chegou até a plataforma, e o Dr. Best de um lado, e então a multidão gritava, e então o irmão Branham ficou calmo por um pouco de tempo atrás do microfone, e aquele contratado de tirar fotografia não era contratado para tirar foto do irmão Branham, mas tirar foto somente do Dr. Best, e ele, num impulso, tirou foto do irmão Branham. O irmão Branham, calmo, sereno e assim por diante, começou a dizer essas palavras: Dr. Best, nunca tenho aceitado crédito por curas, nem afirmar ter o poder para curar. Jesus não aceitou tal crédito. Nosso amigo, referindo-se ao reverendo Best, tem falado extorsionários religiosos durante essa reunião, e 3.000 têm sido salvos. Se isso é trabalho de extorsionários, que Deus nos dê mais extorsionários. Se eu não estou fazendo bem em Houston, você não terá que me expulsar, eu sairei. Mas eu digo, quantos nesta noite que estão aqui são batistas? E quantos aqui nesta noite que são batistas recebeu cura divina, que foram curados? E uma multidão levantou a mão de muitos batistas, e então vieram os gritos na audiências louvando a Deus. Vê? Enquanto o irmão Branham saía da plataforma, um grupo de seguidores o rodeou rapidamente
e o grupo marchou num modo quase que militar a uma porta de trás e o evangelista se separou dele. Vê? E então terminaram a reunião. Oh, irmãos, observe que coisa. Quando aquele homem, o senhor Aires, um profissional fotógrafo que trabalhava nos estúdios Ted Kipperman, estava tirando as fotos, quando ele voltou depois da reunião terminada aos estúdios naquela noite, o senhor Aires tentou revelar as fotos tiradas do Dr. Best. Por alguma razão misteriosa, todos os negativos saíram queimados. Bastante admirado com este resultado, desde que sua câmera estava em condição perfeita, o senhor Aires então tentou revelar a foto tirada do irmão Branham, ainda que ele naturalmente esperava que estaria queimada também. Imagine a surpresa dele quando ele descobriu que o filme não somente era bom, mas apareceu no negativo uma chama de fogo na forma de um ralo sobre a cabeça do irmão Branham. Esta é a foto da coluna de fogo que nós levamos, que nós mostramos, não para mostrar um homem, não para adorar um homem, mas para mostrar que Deus vindicou o seu profeta aqui na terra, sendo ele o mensageiro profeta para este último dia. Nós temos a honrosidade de carregá-las, de pendurá-las na igreja, na nossa casa, no nosso quarto, seja onde for que nós sentimos de pendurá-la, porque nós temos este valor. De manhã, o fotógrafo, assombrado, desceu a nosso hotel, onde nós estávamos hospedando-nos para fazer reportagem do resultado estranho do negativo que tinha sido tirado a noite antes. Não poderia haver dúvida que a fotografia era genuína, mas para antecipar ceticismo, o negativo foi enviado ao senhor George Lacey, um examinador profissional de documentos em dúvida, que fez um exame científico do filme. Depois de dar uma análise cuidadosa durante um período de 2 dias, o senhor Lacey deu uma declaração assinada que, em sua opinião, a fotografia era absolutamente genuína. E então, esta reportagem do senhor Lacey, que era um dos investigadores do FBI, o senhor Lindsay pediu que eu fizesse um exame científico do dito negativo. Ele pediu que eu determinasse, se possível, se em minha opinião o negativo tinha sido retocado. De forma alguma. O aparecimento deste fenômeno extraordinário do negativo foi, claro, uma confirmação surpreendente da autenticidade do ministério do irmão Branham. O fato que as fotos tiradas do Dr. Best saíram queimadas somente poderia ser interpretado que Deus estava repreendendo e desacreditando este ministro presunçoso. O incidente teve um efeito poderoso sobre todos, inclusive os fotógrafos. O senhor Kipperman, convencido que a fotografia indicava a mão de Deus sobre o irmão Branham, viajou com um grupo por uma temporada. Nós cremos que foi a chamada de Deus para o senhor e senhora Aires e o filho dela, de 10 anos de idade, Douglas Asley. Não obstante, a família era judia e, como todos nós sabemos, é uma coisa muito difícil para um judeu aceitar a Cristo de súbito. Ah, se eles somente tivessem sabido o que eles sabem agora, eles certamente teriam dado a si mesmo a Deus naquele tempo. Veja aí, irmãos, dessa maneira, quando o irmão Branham estava ali, o irmão Bosworth fazendo um discurso sobre a sua defesa, defendendo a palavra, defendendo o poder de Deus, defendendo a cruz divina. Logo depois, aquele homem, ministro Batista, ficou sem palavras para responder a sua pergunta. E depois, logo depois disso, o irmão Branham desceu também para poder discursar em sua defesa. Mas quem foi que discursou? Quem foi que providenciou? Quem foi que provou a verdade? Quem foi que vindicou?
Deus mesmo vindicou o homem de Deus, Deus mesmo vindicou o homem de Deus e sua palavra, quando Jesus mesmo disse: quando se colocarem diante de homens e de mulheres, de tribunos, de governadores, não fiqueis preocupados com o que há de dizer, porque o Espírito Santo ministrará através de vós. E então Deus vindicou através daquela coluna de fogo sobre a cabeça do profeta, onde um fotógrafo estava sendo contratado para fotografar somente o ministro Batista, mas Deus permitiu que todos os negativos fossem queimados e só a foto da coluna de fogo fosse tirada. Isto provou evidencialmente que Deus estava com seu profeta, e o único ser sobrenatural fotografado nesta era moderna e que está hoje em Washington DC, capital, no lugar de documentos religiosos, a foto do irmão Branham está lá até hoje para comprovar para todos. E então, quando o irmão Branham foi entrevistado pelo irmão Capps na sua casa, antes da campanha evangelística em Israel, os dois homens foram fazer uma entrevista ao irmão Branham na sua casa, e então o irmão Capps falou para o irmão Branham: irmão Branham, viemos então ver que esses resultados do seu ministério correspondem ao que diz as Escrituras. E o irmão Branham então começou a falar do seu nascimento, de quando aquela coluna de fogo apareceu, quando ele nasceu. Ele disse que aquela coluna de fogo era a mesma coluna de fogo que guiou os filhos de Israel e que agora estava guiando filhos e filhas de volta a Deus novamente. Que Deus possa abençoar todos vocês e que Deus possa abrir seu entendimento e compreender que nesta última era Deus enviou uma mensagem e foi vindicada por Deus, certificada pelos cientistas e é inegável o poder de Deus. Que Deus possa abençoar suas vidas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.